E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Demorou, mas chegou a segunda parte do nosso vídeo onde a gente vai renderizar essa cena aqui. Na primeira parte a gente já fez a configuração do nosso piso, do material do nosso piso, e nessa segunda parte a gente vai fazer todos os outros materiais que envolvem a nossa cena. Só na terceira parte que a gente vai fazer as configurações das nossas câmeras, vai fazer também toda a nossa iluminação e a nossa pós-produção. Eu acredito que o terceiro vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que esse, porque a gente vai trabalhar com os conceitos um pouquinho mais avançados, mas eu acredito que vai ser um vídeo bem legal. Como eu já tinha dito, agora a gente vai trabalhar com os restantes dos materiais da nossa cena, mas o conteúdo que eu vou passar aqui nesse vídeo é só a ponta do iceberg. Se você quiser se aprofundar cada vez mais nesse tipo de conteúdo, eu indico o meu treinamento 3DR Class. Link na descrição. Depois que a gente já fez o nosso piso, agora é hora da gente fazer as nossas paredes. Isso seguindo a lógica da ordem de criação de material. Materiais que influenciam a luz, materiais maiores para os materiais menores. Então a gente já fez os nossos materiais que influenciam a luz, que é o nosso vidro. A gente também já poderia ter feito a cortina, mas podemos fazer depois. Já fizemos o piso, que influencia bastante na iluminação. Agora é hora da nossa parede. A nossa parede não vai influenciar tanto porque ela é muito próxima do branco. E para fazer a nossa parede ficar o mais realista possível, o que eu vou fazer é adicionar uma textura na parede e também uma variação de tonalidade. Isso para representar imperfeições na pintura, porque nunca a pintura vai ser totalmente perfeita, até mesmo a sujeira pode sujar algum lugar, outro não. Isso deixa a parede mais escura em um ponto e outro não. Oxida em lugares diferentes. Existe a textura da minha parede, ela não é totalmente lisa, como se fosse um plástico, um vidro, algo desse tipo. Então a gente vai adicionar essas imperfeições, tudo de forma muito sutil, justamente para a gente não transformar isso no veneno, e sim em um remédio para a nossa cena. Então vou criar aqui o meu material, vou colocar o nome de parede, e a gente vai começar a fazer o nosso material. Primeira coisa que eu vou adicionar é uma textura, então Shift A, Texture, Noise Texture. E para fazer essa projeção dessa textura no meu objeto, eu não vou utilizar a forma padrão, eu vou utilizar a UV da minha própria parede. Então a UV já está feita da minha parede e eu vou utilizar ela como base para projetar essa textura na minha parede. Então vou visualizar aqui a minha textura, Ctrl Shift, botão esquerdo do mouse, clico, ele já mostra aqui. Vou apertar Ctrl T para ele adicionar o mapping. É isso que vai controlar como a minha textura vai ser projetada. E para a gente projetar, em vez de ser generated, a gente vai utilizar o V. Então a gente vai utilizar a UV do meu próprio objeto. Aqui já está utilizando a minha UV. Os valores que eu vou colocar aqui no meu Noise Texture, o primeiro valor é o valor da escala. Então a escala eu vou utilizar uma escala bem grande. Eu vou utilizar aqui 70. A gente consegue ver aqui, ó, a nossa escala. O segundo valor é o nosso valor de detail. Isso daqui é o quão mais detalhada a gente quer a nossa textura e se quer menos detalhado. Então vou colocar aqui no meio do termo, vou colocar 5. Roughness, vou colocar 0.692 e o Distortion, vou colocar o Distortion de 2. Uma distorção bem leve. E agora a gente vai fazer a nossa variação de cor. Para a gente fazer a nossa variação de cor, Shift A, Color, Mix Color, vai ser uma mistura de cor. E para essa mistura de cor, eu vou utilizar o seguinte esquema. Eu vou apertar Shift A, vou vir aqui em Input, vou vir aqui em RGB, eu vou configurar um RGB aqui, então aqui eu vou colocar o código de E1DDDB. Pronto, esse é o código que a gente tem. Então é uma parede levemente amarelada, levemente escura, não é um branco 100%, e a gente vai colocar aqui no nas nossas duas cores, a cor A e a cor B. Mas agora vem a questão, a cor A e a cor B são iguais, então isso daqui seria inútil. O que a gente vai fazer agora é adicionar um Hue Saturation Value aqui, para fazer uma leve variação na minha cor. Então Shift A, Color, Hue Saturation Value. As informações que eu vou mudar aqui é somente o valor, vou deixar ainda mais escuro. Então 0.975. Então aqui a nossa variação. Vou colocar o FEC aqui e a gente já vê o nosso resultado. Se você for olhar, quase não tem variação nenhuma. E agora a gente também vai fazer a variação da nossa rugosidade. A gente também vai fazer a variação do nosso especular. Vou trazer aqui os meus nodes para cá.
Vou dar uma organizada aqui. Uma coisa que você pode fazer para deixar essa variação ainda mais evidente, caso você tá achando muito fraca, é aumentar o contraste. Então você vai ver mais a diferença entre uma tonalidade e outra. A tonalidade a gente vai deixar do mesmo jeito. A única coisa que a gente vai fazer é adicionar um Color Ramp aqui. Então Shift A, Convert, Color Ramp. E o que eu basicamente vou fazer aqui é aumentar o meu contraste. Para aumentar o contraste é só deslocar o meu slide aqui para cá. Vou deixar mais ou menos aqui e vou deixar mais ou menos aqui. Aqui foi 0.55 e aqui 0.4. Vamos arredondar aqui para ficar mais fácil de vocês copiarem o valor. Então 0.469. Então se a gente for ver a variação agora, provavelmente a gente vai conseguir ver muito mais, porque está muito mais, ó, a gente já consegue ver muito mais evidente a nossa variação, justamente porque a gente aumentou o nosso contraste. O que era antes estava assim, fica muito mais homogêneo, e agora a gente aumentou bem pouco o nosso contraste. Eu vou trazer para cá e agora vou fazer a variação do meu speckle. Shift A, vou vir aqui em Color, Mix Color e vou conectar aqui o meu resultado aqui no meu speckle. Para fazer essa variação eu vou utilizar a mesma textura aqui do meu Color Ramp. Então eu vou colocar aqui. O que eu posso fazer aqui é mudar de color para float. Assim eu vou mexer no resultado em si. Vou conectar aqui, vou duplicar isso daqui e vou colocar aqui no meu roughness também. E o meu Color Ramp vou utilizar como fator de mistura. Agora a gente pode fazer a mistura de dois valores. Vou colocar aqui para a gente ver o nosso resultado e a gente vai colocar os valores que eu encontrei que achei melhor. Aqui os valores serão muito próximos, justamente para a gente não ver tanta diferença. Então 2.0 e 2.01. Então você vê, ó, tem a variação mínima, dá para ver bem a variação. E do meu roughness eu vou colocar o valor de 0.49 e de 0.485. Pronto. A variação aqui é menos, justamente para a gente não evidenciar tanto essa diferença de roughness. E agora a gente pode ver o nosso resultado. E outra coisa que a gente ainda não fez, a gente já fez a nossa randomização de cor, de roughness e de speckle. Agora a gente precisa adicionar a nossa textura. Para a gente adicionar a nossa textura, a gente vai utilizar outros tipos de textura também. Vamos utilizar o Color Ramp. Vou duplicar isso daqui tudinho para ficar mais organizado, mas eu poderia reutilizar. O meu primeiro Noise Texture eu vou colocar a escala de 40, Detail eu vou manter a mesma coisa. O meu Roughness eu vou colocar 0.625 e o meu Distortion eu vou mudar para 0.1. Vou duplicar isso daqui com Shift D, vou colocar a minha informação de novo do meu Vector. Agora eu vou trocar a minha escala para 10. O meu Detail eu manter a mesma coisa e meu Roughness eu vou diminuir bastante. Então vai ser 0,083. E o meu Distortion eu vou aumentar para 0.3. O aspecto da textura 1 ficou dessa forma aqui e a textura 2 ficou dessa forma aqui. É bem maior do que a nossa textura anterior. Agora a gente precisa fazer uma combinação de vários bumps, porque a gente precisa fazer essa textura acontecer. Essa textura aqui vai representar a irregularidade maior da minha parede, justamente porque a gente não tem uma parede totalmente lisa e totalmente plana. Então eu faço essa variação de deslocamento. Essa daqui vai ser uma variação menor, porque aqui já vai entrando mais no âmbito da textura, aqui mais no deslocamento. Então vou apertar Shift A, vou vir aqui em Vector, vou colocar no Bump, a gente troca para altura e a força que eu vou colocar aqui é bem mínima, então 0.050 e aqui eu vou colocar 0.2. Então você vê, ó, e tem um deslocamento já. Não é forte justamente porque a gente não quer muito forte, e outra que a gente colocou um valor errado. Não é 0,02, é 0,2. Ficou um pouquinho mais forte, não muita coisa. Aqui a gente consegue ver um pouco mais, ó. Então pouca coisa. Aqui eu vou duplicar esse bump e agora eu vou colocar a minha outra textura na altura, e isso daqui ele me retorna um mapa normal, e esse normal eu posso conectar no normal do outro bump. Então assim a gente faz a conexão de dois bumps. Valores com certeza vão ser diferentes. O único valor que eu vou mudar é o Strand. Em vez da gente colocar 0,05 a gente vai colocar 0,03, e agora a gente vai adicionar outra textura que vai fazer a textura menor de todas, a menor textura de todas. Então vou vir aqui em Shift A, Texture, Voronoi Texture. Eu também vou utilizar a informação do meu Map para o meu Vector dessa textura, para que ele possa projetar na UV em vez do Generate. Aqui a escala eu vou colocar uma escala bem grande, então vai ser de 10.000.
Vou botar aqui 10.000 e a randomização eu vou deixar em 1 para ficar o mais randomizado possível. Vou duplicar o meu bump só para você ver como que essa textura ficou, ó, uma textura bem pequenininha. Pronto, a nossa textura tá aqui. Agora eu vou pegar esse resultado aqui e colocar no meu normal novamente. Esse daqui eu vou colocar na altura e a gente vai mudar os valores. Esse aqui vai ser um valor mais alto, então vai ser 0.1 e a distância vai continuar a mesma. E agora a gente tem essa textura aqui. Então tem a variação maior, uma menor e uma menor ainda. E cria essa textura aqui, ó. Uma coisa que eu posso fazer é, você vê que ela tá fazendo a textura pro lado de dentro. Eu posso inverter isso daqui. Então invertendo, ele vai fazer com que a minha textura, em vez de entrar na minha parede, vai sair da minha parede. Então agora é só colocar em normal. E a gente já tem a nossa variação tanto de tonalidade e também tem a nossa adição de textura nessa parede aqui. Se a gente for colocar na visualização dos cycles, a gente vai conseguir ver melhor variações. Isso não é para ficar muito gritante, é realmente para ficar bem sutil. Ó, olha a variação, bem sutil mesmo, por isso que a textura é bem pequena, as forças dos meus deslocamentos é bem pequeno, para ficar o mais sutil, não ao ponto de não ser percebido e também não ao ponto de chamar muita atenção indevida para esse efeito aqui. Então a nossa parede já está feita, é isso daqui. Depois da gente já ter feito a variação da nossa parede, agora a gente pode fazer o nosso armário, que é um dos objetos mais importantes aqui da nossa cena, principalmente porque a gente está focando para fazer a cena da minha cozinha. Depois da gente fazer os armários, a gente já passa para fazer a nossa ilha. A primeira coisa que eu vou fazer na criação desse material aqui é fazer uma pequena variação de cor. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pressionar Shift A, vou vir aqui em Texture e vou colocar o Noise Texture. Os valores que eu vou colocar aqui, eu vou manter a escala da minha textura 5, o Detail também vai ser 5. Para a gente fazer esse processo mais visual, eu vou isolar todos os objetos que estão associados com esse material aqui. Para isso eu vou apertar Shift L, Material e apertar o botão de dividir do teclado numérico. Agora eu vou colocar na visualização dos Cycles e isolar somente a visualização da minha textura. Então escala 5, Detail 5, Roughness 0.783 e o Distortion eu vou colocar em 1. A partir disso eu vou apertar Shift A, vou vir aqui em Color e Mix Color. Eu vou fazer uma variação de duas cores. Os hexadecimal vão estar aparecendo aí. O primeiro hexadecimal vai ser 2A 3526. Pronto, é um verde bem escuro e o outro vai ser um verde um pouquinho mais escuro. Pronto, vai ser essa variação aqui. Se você observar, a cor vai estar homogênea, justamente porque a nossa mistura está sendo de forma homogênea. Mas eu vou utilizar a minha textura como uma máscara, e assim eu consigo uma textura menos homogênea. Você consegue ver a variação de tonalidade, é uma variação de tonalidade bem menor, bem pouca, bem sutil, justamente para a gente não chamar atenção para essa variação, e ser somente um detalhe que agrega no nosso resultado final. Vou colocar aqui em Color, Base Color. Depois disso eu vou colocar o meu especular em 0.3, um pouquinho menor. O Roughness também 0.3. Se você achar muito reflexivo, você pode até colocar em 0.35. Aqui estava em 0.03, mas 0.35 fica... Eu vou manter 0.35. Pronto, fica melhor. E agora faremos uma pequena textura que irá ligada aqui no nosso Normal Map. Vou vir aqui em Shift A, Texture, Voronoi Texture. Os valores que eu vou colocar aqui é 720 e vou conectar isso daqui no Bump. Shift A, Vector, Bump, coloca aqui em altura e coloca aqui em Normal. Se a gente manter esse valor padrão aqui, fica muito forte. Por isso eu vou abaixar de 1 para 0.1 e assim fica bem mais fraco. E também a gente pode inverter justamente para fazer aquele processo que essa textura sai do objeto em vez de entrar no objeto. Então tá aqui. Se a gente for olhar agora nos Cycles, é esse resultado que a gente tem. Então você vê aqui que o resultado já é bastante legal. E a gente já pode partir para o próximo objeto, que será aqui a nossa bancada. Esse objeto aqui, ele tem dois materiais associados. Um é o mármore e o outro é a minha textura de madeira. Aqui, esse mármore é o mesmo responsável pelo mármore aqui embaixo da minha pia. Então, quando a gente fizer um material, automaticamente a gente também está fazendo outro. Aqui, vou isolar o meu objeto. Vou entrar no modo de visualização do Eevee. A textura que iremos utilizar não é mais essa daqui.
aqui, essa textura de madeira, então vou voltar à minha pasta. A gente tem aqui Wood Table, que é o mesmo nome que temos aqui. Então vamos pegar primeiro o Color Base, vou conectar aqui o meu Color Base, e esse daqui a gente pode utilizar tanto como reflexo, que é o Reflection. Isso daqui a gente vai conectar no nosso Roughness e também vamos conectar aqui no nosso Norm. Mas antes de colocar no Norm, a gente precisa colocar um Node de Bump. Vou colocar aqui o meu Node de Bump e vou alterar a minha força para 0.2. Aqui eu vou mudar de sRGB para No Color e aqui a gente pode manter dessa forma. Se a gente quiser um pouquinho com mais reflexo, o que a gente pode fazer é apertar Shift A, Convert Math e aumentar o Power. Eu vou vir aqui em Power, eu poderia colocar 2, por exemplo. Teria o dobro de reflexo. Ficaria 2 vezes mais polido do que a gente tinha antes. E o resultado final no Cycles ficaria dessa forma aqui. Mas como eu gostei já do resultado antigo, eu não vou colocar o Power, vou deixar normal aqui. Agora a gente precisa fazer uns pequenos ajustes nessa mesa de madeira para ainda ficar com o resultado ainda melhor. Vou colocar as minhas texturas para cá, vou clicar em uma textura e apertar Ctrl T, justamente para a gente colocar o nosso map, e aqui a gente vai alterar os valores do X, Y, vou colocar uma escala de 3. Esse mesmo map eu vou conectar aqui no nosso mapa, que está servindo tanto para o nosso reflexo quanto para o nosso bump, e aqui a gente já tem um mapeamento muito mais legal da nossa madeira. Mas só que a minha madeira não está do meu agrado. Eu quero trazer um pouco mais do desenho dos veios da minha madeira e deixar ela um pouquinho mais escura e mais saturada. Por isso que eu vou fazer o seguinte, vou apertar Shift A, vou vir aqui em Convert e Separation Color. Ela vai separar a cor. Eu vou conectar aqui, ó. Se você for ver, ele vai separar as minhas cores. Nesse modo aqui, ele separa o sRGB. Então aqui ele está separando somente a cor vermelha, somente a cor verde e a cor azul. Mas eu não quero o modo RGB, eu quero o modo HSV, que é o Hue Saturation Value. E o que eu vou utilizar dessa separação aqui é o valor. Olha como ele separa bem os veios da minha madeira. E para ficar ainda mais contrastado, não ficar esse tom de cinza, eu vou utilizar um Color Ramp. Vou colocar aqui meu Color Ramp. E os valores que eu vou colocar aqui é aproximadamente 4, então 0.4. E aqui eu vou deixar o outro bem perto. Mais ou menos aqui. A gente poderia arredondar para 0.29. E para a gente fazer essa mistura com a nossa textura atual, a gente vai utilizar o Multiply. Então vou vir apertar Shift A, Color, Mix, Color. Vou conectar isso aqui na parte de baixo. É sempre importante que você conecte na parte de baixo, porque senão o resultado não vai ser o mesmo. Então olha aqui, ó. Esse é o resultado que a gente tem ligando a nossa separação do veio da minha madeira ligado na cor B. Agora se eu fizer o inverso, se eu colocar a minha textura na cor B e o meu veio na cor A, olha como o resultado fica totalmente diferente. Então é importante que você coloque na ordem certa. A ordem vai influenciar diretamente o resultado final. E como eu disse, eu quero essa madeira um pouquinho mais saturada e eu ainda quero um pouquinho mais escura. A gente já tem uma madeira mais escura, mas eu quero escurecer ela ainda mais. Para a gente obter esse resultado, o que eu vou fazer é, vou apertar Shift A, vou vir aqui em Color, vou vir aqui em Hue Saturation Value e a gente vai reduzir o nosso valor, que também poderia ser traduzido como a minha luminosidade. Aqui no meu valor, eu alterarei o valor de 1 para 0.77. Aqui na minha saturação, eu vou deixar 1.27. Então pronto, a gente já deixou a nossa madeira mais saturada e mais escura. Agora eu quero deixar essa madeira um pouquinho mais avermelhada, e não é muita coisa. Então eu vou mudar o meu Hue para 4.9. Então ela fica um pouquinho mais avermelhada. E é exatamente essa alteração que a gente precisa fazer aqui. Então o resto tá tudo correto. O meu Specular já tá em 0.3, eu esqueci de resetar, então já vai vir com 0.3 e esse é o material da nossa madeira. Agora a gente pode já partir para o material do nosso mármore. Vou voltar aqui para pegar a minha textura de mármore. A textura que eu vou utilizar para fazer esse mármore está aqui em Floors Marble. E o que acontece? Esse mármore não especificamente foi feito para esse tipo de situação, então a gente vai adaptar. É importante que você tenha essa skill de adaptação, que você consiga de toda forma trabalhar com o que você tem, mesmo que aquilo não seja adequado para fazer o tipo de coisa, você pode adequar, você pode adaptar aquilo para que atenda uma necessidade que você tem. Assim você economiza muito mais tempo, porque você não vai precisar ficar horas e horas procurando a textura perfeita, e você também se dá muito melhor nas adversidades. Para ficar muito mais rápido da gente fazer essa textura aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui, vou copiar o meu endereço, vou apertar Ctrl Shift T, ele vai perguntar aqui onde estão as minhas texturas, eu vou colar a minha pasta
cinza e vou selecionar as minhas texturas aqui. O displacement eu vou utilizar esse vermelho aqui e vou descartar esse outro, justamente porque esse daqui ele vem em EXR, que é uma qualidade muito melhor. Então o deslocamento vai ficar um pouquinho melhor. Então vou pedir para ele criar o meu material e ele automaticamente já vai colocar o meu material nos devidos lugares. A única coisa que ele não vai fazer é porque ele não reconheceu a parte do meu AO. Uma coisa que nem precisava tanto é o nosso displacement. Como é um mármore e eu quero que ele seja um pouquinho mais liso, a gente vai adaptar ele para isso, então eu já vou apagar o meu displacement e assim a gente tem um mármore muito mais liso e a gente só usa o nosso normal map. Aqui eu vou conectar o meu AO com o meu Albendo. Para isso eu vou apertar Ctrl Shift, botão direito do mouse e clique e arrasto. Ele vai colocar numa ordem errada, por isso a gente precisa trocar. O ruim dessas novas versões do Blender, que me ajudava bastante, é que quando eu trocava, ele automaticamente já substituía os valores. Ele colocava um embaixo e outro em cima. Agora não, ele simplesmente desmarca. Isso para mim não foi tão útil assim, mas tudo bem. Vamos colocar aqui, trocar de Mix para Multiply. Então eu preciso multiplicar essa cor e vou deixar 0.5 mesmo. Agora eu vou adicionar um Gama aqui na minha frente, Shift A, Gama, e agora eu vou escurecer esse mármore mais ainda. Eu vou colocar o valor de 3. Então você vê que ele fica bem mais escuro. Agora para a gente deixar ele mais liso, menos rugoso do que ele está aqui, o que eu vou fazer é aumentar o meu roughness. Antes de aumentar, a gente vai inverter. Então vou vir aqui Shift A, Color, Invert. Então automaticamente ele já vai deixar mais liso. Isso porque o roughness ele funciona numa escala de cinza, do branco até o preto. Quanto mais escuro, mais você vai ter uma coisa lisa, mais uma coisa polida. Quanto mais branco, menos polido. E se a gente tem o valor mais perto do branco, quando a gente inverte, a gente deixa ele mais perto do preto. É o que aconteceu aqui. Por isso que a gente automaticamente já deixou ele mais liso. Mas só que eu ainda quero mais liso ainda do que a gente conseguiu obter. Para isso eu vou vir aqui em Shift A, Convert, Math, vou trocar para Power e vou conectar aqui. E aqui eu vou colocar um valor de 2.2. Valores maiores vão deixar mais polido, valores menores menos polido. Agora a gente precisa mudar a escala dessa textura. E para mudar a escala dessa textura sem deixar ela muito repetitiva, se eu deixasse aqui, por exemplo, 20, que é o valor que a gente vai utilizar, você vê que fica muito repetitivo. A gente tem uma repetição da textura. A gente vai utilizar um node que é disponibilizado no vídeo do Blender Guru, que eu vou deixar na descrição e também no card aqui para que você consiga baixar esse node e fazer essa randomização de forma muito mais rápida. Então vou vir aqui em Asset Browser, porque eu já coloquei ele no meu Asset Browser. Vou colocar aqui em Nodes e aqui a gente tem o nosso Polygon Uber. Então eu vou deixar o vídeo original justamente para você conseguir baixar esse node aqui. Vou colocar em escala de 20. Eu vou aumentar o meu Mosaico Rotation, então ele vai rotacionar aqui a minha textura, e também o meu Mosaico Noise. Assim a gente deixa a nossa textura bem mais randomizada e também não fica tão padronizada como a gente tinha antes. Uma coisa que você pode fazer, que a gente já conversou, é a utilização do Specular. Se eu deixo um Specular muito maior, a gente permite que a luz viaje na superfície do meu objeto com muito mais facilidade. E isso, consequentemente, traz mais reflexo para a gente. Para mármore, isso é bem legal. E se a gente quiser deixar ainda muito mais cara de mármore, a gente pode utilizar o nosso Clear Coat, que é como se a gente estivesse passando um verniz aqui na nossa superfície. Aí ficaria muito mais reflexivo. Se você gostar do resultado, mantenha o Clear Coat, se não, não precisa manter o Clear Coat. Eu vou manter aqui o Clear Coat justamente para a gente ter um resultado ainda mais legal. Então vou voltar aqui às visualização dos nossos outros objetos. A gente já conseguiu fazer o material que está associado para esses dois objetos de forma muito rápida. Vou também fazer esse outro mármore aqui, já que a gente já está fazendo mármore. Vou voltar aqui para os nossos files. O nosso outro mármore vai ser esse Stone Marble. Então esse daqui é uma textura que vem da Quixel, já vou deixar aqui. Se você quiser, você pode baixar ela diretamente na Quixel. É só você colocar esse código que está aqui, mas eu já vou fazer aqui de forma automática. Eu vou colocar aqui Marble parede, pronto. E agora a gente vai fazer a nossa textura. Vou fazer o mesmo processo para agilizar, então vou copiar aqui o meu endereço, Ctrl Shift T. Vou colar aqui e agora a gente vai utilizar a textura 2K, o nosso Roughness e também o nosso Normal Map. Então, essas três texturas aqui irão ser adicionadas ao nosso material. Então já selecionei aqui, ele já trouxe automaticamente. Se eu for colocar aqui na visualização dos Cycles, vai estar dessa forma aqui, mas esse não é o resultado que eu quero. Para isso a gente vai fazer manipulações novamente. Primeira manipulação, Shift A, Color, Gama. Vou deixar essa textura mais escura, então 2.1, então tá
bem mais escura. E agora a gente vai deixar essa textura mais saturada. Color, Hue Saturation Value, e vou colocar uma saturação de 1.3. Então ficou mais saturada e mais escura. E agora eu quero o meu reflexo ainda mais forte. Shift A, Convert Math. Vou trocar para Power e vou colocar aqui 4. Então vai ficar bem reflexivo mesmo. A gente já consegue ver o reflexo aqui no nosso HDRI. Vou aumentar o meu Specular 0.8 e também vou adicionar o meu Clear Coat. Então já adicionei uma camada de verniz. Para deixar o nosso material com um aspecto ainda mais liso, eu vou diminuir o valor do meu Normal Map pela metade. Então eu vou colocar aqui 0.5. Então a gente já deixa mais liso. A escala eu vou manter dessa forma aqui e a gente já tem mais um material feito. Se a gente for olhar aqui, ó, na visualização dos Cycles, a gente já tem bastantes materiais já feitos. Um próximo material que a gente vai fazer e vai ser utilizado bastante em toda a minha cena é o material de ouro. Esse material de ouro, eu fiz ele bem padronizado, então tudo que tem ouro é o mesmo material. E por que eu fiz dessa forma? Eu fiz dessa forma justamente para você não ter uma quebra assim que você compara um ouro diferente do outro. Eu quero deixar tudo padronizado justamente para você não ter essa estranheza. E para esse material de ouro, vai ser bem simples fazer ele, porque é somente uma textura. A gente vai utilizar uma textura do meu ambiente CG. Aqui a gente vai procurar metal. Então aqui a gente já tem o nosso metal. Vou copiar o meu caminho e vou fazer o mesmo processo. Ctrl Shift T. Aqui ele já abriu o meu gerenciador de arquivo do Blender e vou colar aqui o meu caminho. Aqui eu vou pegar o meu Roughness metálico. Vou pegar também a minha cor principal e a gente vai pegar o Normal Map GL. A gente também tem esse Normal Map DX, mas o que a gente utiliza no Blender é o Normal Map GL. Não precisa levar o Displacement, justamente porque essa textura é mais fina. A gente não tem grandes deslocamentos, então é desnecessário a gente utilizar o Displacement. Vou pedir para ele criar o meu material, ele já cria bonitinho aqui. O que a gente vai fazer agora é mudar a minha escala. Vou mudar a minha escala, ó, como que a escala está. Então tá com a escala muito grande e para isso eu vou aumentar a minha escala para 100 e o resto eu vou deixar dessa forma aqui. Então não vou alterar mais nada. Foi bem simples fazer o nosso material de ouro. Você percebe também que esses objetos aqui tem ouro, esses outros aqui tem ouro. O material que é grande e a gente acabou não fazendo foi o material do nosso teto. Para fazer o nosso material de teto, eu vou utilizar praticamente os mesmos nodes que a gente utilizou para fazer o nosso material de parede. Então vou criar aqui o meu material, vou colocar aqui o nome de teto, vou selecionar aqui o meu material de parede e vou selecionar aqui tudo. Com o mouse aqui fora, não pode estar com o mouse em cima de nenhum dos nodes, vou apertar Ctrl C. Apertei aqui Ctrl C, vou clicar no meu material, vou apagar o meu Principal e vou apertar Ctrl V. Ele já cola aqui todos os meus materiais. Então eu vou conectar aqui em Surface e a cor vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai utilizar uma cor tão amarelada e também a gente vai deixar uma cor mais clara. Para isso, eu vou apagar o meu RGB e a gente vai colocar a nossa cor manualmente. Também vou apagar o meu Hue Saturation Value e vou mudar a minha cor somente aqui no meu mix. A primeira cor que eu vou colocar vai ser com hexadecimal E7, E7, E7. Então a gente já tem a nossa cor aqui. E agora a minha segunda cor, como sempre, ela vai ser levemente diferente. A gente vai colocar um hexadecimal de E6, E6, E6. Uma diferença muito mínima mesmo. O meu especular também vai ser mudado. Vou alterar aqui de 0.2, vou colocar 0.6 e o outro 0.58. Então uma diferença bem mínima. O Roughness eu vou manter exatamente o mesmo. Agora, outra coisa que iremos mudar é a escala da minha textura Noise Texture. Em vez de ser 70, eu vou colocar 200. Então vai ser uma textura bem menor. Então tá feito aqui o nosso material de teto. Agora vamos partir para um material que também vai fazer um pouquinho de diferença, mas não muito. O material é esse daqui, a nossa base do nosso piso. O que ele vai fazer de diferente? Aqui, se a gente for olhar entre as tábuas, a gente consegue ver uma cor. É exatamente a cor base do nosso piso. Para isso, eu vou colocar uma cor base mais escura, justamente para imitar, sei lá, alguma cor mais escura e não deixar tão evidente aqui a parte onde as minhas madeiras não se encontram. Aqui eu vou simplesmente alterar a cor, vou colocar 83, 83, 83, é uma cor mais simples, não mudou muita coisa, mas deixou a cor mais neutra. A gente também pode mudar dessa parte aqui, ó. Então aí fica a nossa base totalmente homogênea. Vamos partir agora para o material aqui dos nossos radiadores. Aqui todos os radiadores estão associados com o mesmo material, então se a gente mudar um material, a gente já muda o outro. O metal é o primeiro, o metal é o mais simples, mas também vai ser um material que vai ser utilizado em várias outras modelagens. Para metal, eu só vou colocar o Metallic em 1 e vou colocar o meu Roughness em 0.2. É um material bem simples mesmo. Aqui a gente já tem o nosso metal e o
o meu principal aqui, o meu material principal, eu vou fazer leves variações. A primeira coisa que eu vou mudar é o hexadecimal. Eu vou deixar ele um pouquinho bege, então D5, D1, C1. Então tá aqui o nosso material. E agora eu vou deixar ele bem mais polido. Para isso, para deixar polido, eu vou deixar o espécula bem alto. E por que eu deixo o espécula bem alto nesse tipo de material? A diferença é que esse material aqui ele é mais claro. Quanto mais claro o seu material é, mais difícil é de você ver o reflexo através dele. Para isso, eu deixo o especular mais alto, justamente para a gente conseguir ver esse reflexo, porque não é tão fácil quando o material é muito claro. E também vou ativar o meu Clear Coat. O material da minha janela também é importante a gente já fazer. Então, a gente já tem o nosso vidro, mas também tem os outros materiais aqui. Tem o material da minha janela, também coisa muito simples. Especular, vou abaixar um pouquinho, 0.4, e o Roughness eu vou colocar em 0.3. Somente isso. É um material bem simples mesmo, porque a nossa janela é como se fosse uma madeira pintada. Se você quiser deixar esse material ainda mais interessante, o que você pode fazer é o seguinte: vou isolar aqui o material da minha janela, vou deixar o meu Roughness menor, vou colocar aqui na visualização do Cycles, e agora a gente vai procurar uma madeira que a gente já tenha utilizado. Essa é uma madeira que a gente já utilizou. O ruim é que a gente não tem o Normal Map, é muito mais fácil trabalhar com o Normal Map, mas a gente vai colocar aqui o nosso Reflection e vai colocar aqui no meu normal. A gente vai utilizar esse mapa como bump. Então eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar em altura. Aqui a gente não tem o nosso mapeamento bem feito. Para isso eu vou entrar no modo de edição, apertando Tab, vou apertar A para selecionar tudo, vou vir aqui em UV e vou pedir para ele criar uma UV baseada num cubo. Aqui eu vou adicionar o meu map, selecionando a minha textura e apertando Ctrl T, e vou colocar uma escala, sei lá, de 10. Pronto, uma escala bem boa. Talvez eu poderia aumentar um pouco, uma escala de 20, por exemplo. E aqui a gente tem mais ou menos uma texturazinha para dizer que é de madeira. Agora eu vou diminuir meu strand para 0.1 para isso daqui não ficar tão evidente. É como se realmente a gente tivesse uma madeira aqui embaixo e tivesse pintado por cima. Aqui a nossa UV não ficou perfeita, justamente porque a gente não fez com tanto primor. Mas se você quiser deixar ainda mais perfeito, é importante que você trabalhe um pouco mais nessa UV. Vou vir aqui para minha aba de UV, vou isolar meu objeto novamente. E as coisas que eu vou fazer aqui é simplesmente, vou vir aqui ver a orientação da minha textura. Vou pegar essas texturas que estão horizontais e normalmente estariam verticais. Então vou vir aqui, ó, vou selecionar. Selecionei essa parte aqui e essa outra parte aqui. Então tá aqui a nossa textura e agora a gente pode dar uma rotação de 90. Pronto, aqui a gente deixa a nossa textura bem mais interessante do que a gente tinha antes. Essa daqui fica horizontal e essa daqui fica vertical. Então fica bem melhor, bem mais condizente com o que seria na vida real. Agora é só você pegar esse mesmo processo, se você quiser ainda fazer de forma muito mais eficiente, tem outras formas de você fazer essa UV. Aí você pega todos os objetos, caso você queira adicionar essa textura, e você coloca nas outras modelagens. Então vou voltar aqui para o meu shader e vamos finalizar o nosso shader, colocando a visualização no Principal Shader. A gente já tem quase todos os nossos materiais já prontos. Agora o que a gente vai fazer é realmente materiais de detalhes. O primeiro detalhe que a gente vai fazer é esses puxadores aqui. Esse daqui não vai ser o ouro convencional que a gente já utilizou. A gente vai utilizar outro tipo, justamente porque ele é menor e tal. Aqui a gente já tem o nosso ouro já feito, mas esse daqui não. Aqui eu vou colocar o hexadecimal de D2 a 560. Pronto, aqui a gente já tem a nossa cor. Não é a cor exata do ouro, mas é bem aproximada. Vou vir aqui em metálico e colocar em 1 e o meu roughness vou colocar em 0.2. Pronto, e o nosso material fica dessa forma aqui. Também tem a nossa cuba, que a gente ainda não fez. Eu vou clicar nela aqui e isolar. Outra coisa que a gente também... Não, esse daqui já tem metal, então já tá feito. É só o black metal mesmo que a gente ainda não fez. Vou colocar um hexadecimal aqui de 18, 18, 18. Preto bem escuro. Por que eu não coloco preto 100%? Porque o metallic já deixa o nosso metal mais escuro naturalmente. Então você vê aqui, ó, a cor tá um cinza bem escuro, mas quando eu coloco o metallic, ele fica mais escuro ainda. Por isso que eu não coloco um preto muito escuro, assim fica muito estranho o meu objeto. E também vamos adicionar uma textura bem fina aqui. Então Shift A, Texture, Voronoi Texture, a escala eu vou colocar de 500 e vou colocar aqui no meu bump. Shift A, Vector, Bump, colocar aqui em altura e vou colocar aqui em norma. Os valores que eu vou colocar aqui é o Strand 0.1 e só. Então já fica uma texturazinha bem de leve. Aqui se você quiser inverter, você pode inverter. Ó, tá dessa forma aqui. A gente inverte, ele já fica orientado pro lado contrário. Então a gente já tem aqui nossa cuba já feita. Tem outro material que a gente vai fazer que não seria necessário para essa aula aqui, mas a gente já pode deixar pronto. É esse objeto aqui. Isso daqui vai ser feito de mármore. Como a gente não vai renderizar essa parte ainda, não seria tão necessário fazer nessa aula.
aula, mas como é um material tão rápido, a gente já vai fazer aqui. Vou colocar no modo de visualização do Cycles e a gente vai procurar nossas texturas. Vai estar aqui em Marble, a gente vai utilizar ela e também vai fazer alguns ajustes bem finos mesmo. Então, o primeiro material que a gente vai fazer, vou pegar aqui o meu caminho, vou apertar Ctrl Shift T, vamos colar aqui, que a gente vai pegar aqui o nosso Base Color, o nosso Gloss e o nosso Roughness. A gente vai pegar aqui o Normal 2K. Eu não vou pegar esse daqui porque ele é um pouquinho mais pesado e assim vai deixar a nossa cena mais pesada e eu não acho tão necessário aqui. Agora o que eu vou fazer é pedir para ele fazer o meu material, então ele já faz de forma automática. Como isso daqui é um mármore e eu quero que ele tenha um aspecto que meio que deixa passar um pouco de luz sobre o mármore, eu também vou utilizar o Subsurface Scatter. Aqui eu vou colocar o meu color em Subsurface Scatter, vou colocar o valor do Subsurface para 0.2, você já vê que já muda o aspecto. O meu Surface Rating eu vou colocar 0.1, então a gente já tem um mármore que permite essa passagem de luz. Tem mármores que essa passagem de luz é ainda mais forte, mas são mármores especiais. Esse daqui eu quis fazer um efeito bem leve. Agora no nosso Base Color eu quero dar um contraste maior. Eu não estou achando um contraste muito legal, mas eu vou fazer esse contraste de forma um pouquinho diferente. Vou vir aqui em Color e vou adicionar um sRGB Curve. E para essa sRGB Curve eu vou colocar a minha curva mais ou menos aqui e essa outra mais ou menos aqui. Se a gente for olhar, nossa textura estava dessa forma aqui e a gente deixa muito mais contrastada utilizando essa curva aqui. Então vamos colar aqui e agora a gente vai mexer no nosso Principal Shader. Primeira coisa que eu vou colocar o Specular bem alto, justamente porque eu quero um reflexo bem mais forte, então eu vou colocar 0,859. O meu Roughness já foi invertido automaticamente, então vou manter dessa forma e também vou adicionar o meu Clear Code justamente para ele brilhar ainda mais. E o nosso material fica dessa forma aqui. O material que a gente vai utilizar para nossas portas, esse daqui é basicamente um armário, vai ser quase essa mesma textura aqui. A única diferença é que a gente vai fazer uma randomização. Nesse daqui a gente também esqueceu de colocar a minha escala. A minha escala aqui vai ser 5 e eu também vou fazer uma leve rotação no eixo Z de 11,3. Para a gente quebrar um pouco da repetitividade desse material e dizer que cada peça é distinta, coisa que não parece ser o caso quando a gente olha alguns pontos da nossa modelagem, eu também vou randomizar essa textura aqui um pouco. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Input, vou vir em Geometry, o Render Pro Island eu vou colocar aqui em Location. Pronto, a gente já tem uma randomização das minhas localizações, justamente porque essa modelagem aqui eu fiz como se fosse peças reais. Esse mesmo material eu vou utilizar para a minha modelagem aqui de baixo, mas a única diferença é que essa modelagem aqui eu quero deixar ela mais clara. Eu não quero esses veios tão marcados. Então simplesmente eu vou arrastar o meu material para minha modelagem de base e vou pressionar esse 2 aqui justamente para ele criar uma cópia. Ele criou uma cópia desse material com outro nome. Eu vou mudar aqui o final para Random, dando a entender que esse é um material randomizado. E agora, para a gente tirar um pouco desse contraste, é muito simples a gente fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa curva, justamente porque ela está aumentando meu contraste. Eu vou vir aqui Shift A, vou vir aqui em Gama. E aqui a gente já tem a nossa textura bem contrastada. Para a gente tirar esse contraste é só a gente diminuir esse valor. Eu vou botar 0,05. Você vê que é bem menos contrastado ainda. A gente já não consegue ver praticamente nenhum desenho do nosso mármore. Uma coisa que aconteceu foi, se a gente tira o contraste, a gente também deixa a nossa cena um pouquinho mais clara. E para deixar ela mais escura ainda, vou vir aqui em Shift A, Hue Saturation Value e vou colocar um valor aqui de 8. Aqui a gente deixa a nossa textura um pouquinho mais escura, harmonizando mais com a textura aqui de cima. E o resto a gente mantém a mesma coisa. Vou conectar isso aqui no meu Base Color e de resto a gente já tem o nosso material feito. A gente já fez a maioria dos nossos materiais mais importantes, mas ainda tem materiais importantes que a gente deixou de fazer. Um deles é a nossa cortina. Ele, como prioridade, deveria ser o segundo a ser feito, já que influencia na minha iluminação. Ele não permite a minha passagem de luz. Esse material está atrapalhando, então ele está mudando a minha luz principal. A criação desse material não vai ser tão simples, por isso eu vou fazer de forma rápida aqui. Se você quiser um entendimento muito maior sobre a criação de material de cortina translúcida, eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, vou deixar aqui no card e também na descrição, caso você queira assistir e se aprofundar mais nesse assunto. Aqui eu vou isolar minha cortina com dividir, vou voltar aqui para o valor 1 e agora a gente vai vir aqui procurar a nossa textura de tecido, vai ser esse Fabric 32, uma textura que
vem do ambiente CG. Vou clicar aqui, Shift Ctrl T, vou colar. O que vamos pegar aqui é o Color, Roughness e o meu Normal Map. Por que eu não peguei o Displacement? Porque também é um material bem mais simples, então não preciso do meu Displacement, não tem um grande deslocamento, justamente porque a gente vai deixar a escala desse material bem menor. Eu vou colocar aqui uma escala de 20, já tá com uma escala bem legal. Vou organizar todas as minhas texturas para esse lado de cá, isso para a gente deixar o nosso material mais organizado e também começar a deixar esse tecido translúcido, deixar a passagem de luz, permitir essa passagem de luz, porque como você consegue ver aqui, não está passando nenhuma luz. O primeiro processo que faremos aqui é o processo onde deixaremos a borda do nosso tecido mais claro. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Color Mix, vou adicionar um gama aqui, vou conectar o meu cor no B também e vou deixar outro gama aqui. O primeiro valor vai ser de 1.2 e o segundo valor vai ser de 0.4. Para fazer a mistura desses dois valores eu vou utilizar o Fresnel, então Input, Fresnel, e a gente vai conectar aqui. E a gente já sai desse resultado aqui para esse resultado aqui, ó. A gente já vê que essas bordas aqui tem um brilho muito maior. Depois disso, eu vou colocar o meu Hue Saturation Value. Então, vou vir aqui, ó, Color, Hue Saturation Value. E vou colocar aqui a minha saturação em 0.5. E o meu Value também vou colocar em 0.5. Agora a gente deixou o nosso tecido bem mais escuro. E vou repetir esse mesmo processo aqui, justamente para a gente não perder esse aspecto. Valor 1, valor 2, a gente for observar, agora a gente consegue ver ainda mais. Esse é o tecido antigo, o tecido novo. E esse resultado eu vou colocar no meu Base Color. Agora, para deixar o meu tecido translúcido, eu vou utilizar o Node Translucent. Então, eu vou vir aqui Shift A, Shader, Translucent. Então, ele vai deixar translúcido e eu vou colocar o meu Base Color. E como esse translúcido, ele vai permitir a passagem de luz, é importante que esse resultado esteja mais claro ainda do que esse outro resultado. Para deixar ainda mais claro e também não tão claro, eu vou duplicar o meu Hue Saturation Value e de 5 eu vou voltar para 7. Após fazer esse processo, a gente precisa misturar esses dois nodes. Vou apertar Ctrl Shift, botão direito do mouse, clique e arrasto, ele vai adicionar um Mix Shader para mim. Vou colocar o valor de 7 e esse é o resultado que a gente tem. Além disso, a gente ainda consegue permitir essa passagem de luz de uma forma muito melhor. Uma coisa que a gente também pode fazer é colocar o nosso Normal Map aqui no Translucent. Assim a gente consegue preservar esse normal. Para permitir uma maior passagem de luz nesse tecido aqui, o que a gente vai simular é uma coisa que acontece nos tecidos reais, que fazem um tecido ser mais transparente do que outros. Um é a espessura do tecido e outro também é o espaço entre as linhas do tecido. Então, se o tecido tem um espaço maior, então ele tem um vácuo, ele tem uma falta de tecido maior e assim permite mais a minha passagem de luz. E para simular isso, eu vou utilizar essa textura aqui de Tooling. Então, vou vir aqui, vou apertar Ctrl T para deixar um map somente para ele. Vou colocar aqui uma escala de 100, tá bem grande mesmo. E isso daqui eu vou fazer uma mistura de alfa. Para fazer essa mistura, vou vir aqui em Shift A, Shader, Mix Shader, Shift A, Transparent e vou colocar aqui embaixo. Agora eu tenho um tecido meio transparente e meio esse resultado aqui. Para controlar isso daqui eu vou utilizar o meu Tooling. Então aqui já fez o controle. Um dos meus espaços está opaco e o outro está transparente. Mas isso daqui ficou invertido. Então vou inverter aqui. E esse é o resultado que a gente tem. Então aqui a gente já tem um tecido muito transparente. Para fazer esse controle dessa transparência, eu vou utilizar um Color Ramp. Então vou vir aqui em Shift A, Convert, Color Ramp. E aqui, em vez de colocar um preto 100%, eu vou colocar um cinza. Isso vai fazer com que as minhas partes que estão transparentes fiquem menos transparente ainda. Então a gente já deixou quase perto do branco. E aqui a gente já tem o nosso tecido bem transparente, mas bem legal. Se você quiser deixar menos transparente, é só você trabalhar com essa cor aqui, ó. Você deixa mais perto daqui, fica menos transparente. Quanto mais branco, menos transparência você tem. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Pronto. É mais ou menos isso o nosso tecido. Agora eu já vou ver o resultado disso na própria cena. Como você consegue ver aqui, o nosso tecido já ficou bem legal, bem interessante, já está interagindo bem com a luz. Se a gente precisar fazer alguns ajustes, a gente faz esses ajustes depois. Outro material que a gente precisa fazer
aqui também é bem importante ao material da nossa planta, que a nossa planta só tá basicamente branca. Eu deixei esse material aqui normal, então esse daqui tá preservado, mas esse daqui eu de propósito tirei justamente para a gente fazer esse material. Se você quer aprender a fazer material de planta, eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição, onde você vai ter acesso ao Plant Master, que é um dos nodes que a gente utilizará para fazer esse material aqui. Então é importante que você veja esse vídeo, assim você não vai perder nenhuma nuance dessa aula aqui. Eu vou selecionar a minha textura aqui, vou isolar somente isso daqui, vou tirar aqui, ó, coloquei um strand bem alto e aqui é a nossa planta. A textura que utilizaremos vai estar aqui em Texture e Atlas. Essas são as texturas que nós utilizaremos. Aqui está o meu node e o que eu vou fazer é, vou copiar esse caminho aqui, vou apertar Shift A, vou vir aqui em Texture e vou aqui Multiple Image. Vou colar aqui e vou pedir para ele trazer todas as texturas aqui. Então pedi para trazer, ele já trouxe tudo de forma automática e eu não precisei trazer uma por uma. Agora eu vou trocar de gerenciador de arquivo para o meu Asset Browser para a gente colocar o nosso Plant Master. Vou arrastar o meu Plant Master aqui, tá aqui o meu Plant Master. Se você quiser, ele já vai estar salvo aqui dentro. Então, se não tiver, eu vou deixar um arquivo separado já com Plant Master. Vou conectar aqui e a gente já tem o nosso node para nós fazermos a nossa planta. Vou separar aqui a minha textura de Albendo, essa daqui, e também a minha textura de AO. Vou misturar as duas, então vou maximizar aqui. Para misturar essas duas texturas, eu vou pressionar Ctrl Shift, botão direito do mouse, clique e arrasto. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, justamente para a gente conseguir ver. Também a gente pode fazer isso daqui. E agora o resultado disso, a gente sempre tem que lembrar que o AO tem que ficar embaixo e a gente muda para Multiply. E agora eu vou colocar no meu Base Color. Aqui, o meu fator de mistura eu vou manter em 5. Agora o próximo que eu vou pegar é o Translucent. Isso daqui a gente vai fazer uma pequena alteração nesse Translucent. É bem fácil, o Translucent a gente também coloca aqui no meu Translucent, mas é o que eu quero que ele tenha um aspecto menos saturado e mais escuro. Em vez de eu fazer isso de forma manual, eu vou fazer uma mistura com a minha textura de cima. Então essa é a forma da minha textura crua. Agora o que a gente vai fazer é duplicar esse Multiply, Shift D, e a gente vai colocar o meu Albendo aqui em cima. Então a gente tem que se preocupar em colocar o Albendo em cima e a gente vai colocar o nosso Translucent embaixo. E essa multiplicação vai ter um fator de mistura de 0.1. Agora, se você for ver a diferença dos dois, esse é a textura com o Multiply e essa é a textura crua. E agora a gente coloca o nosso resultado em Translucent. Então aqui a gente tem o nosso Specular. Lembrar em colocar em No Color. Então tá aqui No Color. Vou colocar isso daqui tudo para cima, justamente para sobrar espaço aqui para a gente colocar o nosso Specular. E vou conectar aqui em Specular. Conectei aqui em Specular, a gente já tem o resultado com Specular. Agora eu vou pegar o meu Roughness. Então vou vir aqui em Roughness, No Color também, e vou conectar aqui no meu Roughness. Fazer tudo aqui para cima novamente, porque falta bastante espaço aqui. Depois da gente ter colocado o nosso Roughness, eu vou fazer uma pequena alteração. Já que a gente colocou o Roughness, a gente não precisa desse Gloss, então vou tirar o Gloss. A alteração que eu vou fazer é, vou vir aqui em Convert, Math, e vou colocar um Power de 1.5. Então eu quero isso daqui mais brilhoso, eu quero mais polido, ele vai brilhar mais. Então é dessa forma aqui que eu quero. Agora a gente vai colocar o nosso mapa de transparência, então pode ser esse Opacity aqui. Então geralmente ele vem como Opacity, Alpha ou Transparent. A gente vai colocar também no Color e vou colocar aqui no meu Transparent. Pronto, agora nossas folhas já estão com as bordas transparentes. Essa parte aqui fica transparente por causa do meu mapa. Então o mapa de preto e branco, onde é branco fica opaco e onde é preto fica transparente. Vou voltar aqui e agora a gente vai fazer uma mistura de Bump com Normal Map. Eu vou pegar aqui o meu Bump, vou colocar aqui no meu normal, vou apertar Shift A, vou vir aqui em Vector, Bump, vou colocar em altura e eu vou colocar um valor de 0.1 e a distância eu vou manter exatamente do jeito que está. Vou pegar aqui o meu normal, vou conectar aqui, lembrando que é no Color também, normal também no Color, Shift A, Vector, Normal Map, vou conectar aqui no meu Normal Map e vou conectar aqui na aba Normal. Então pronto, agora a gente já tem o nosso micro deslocamento da nossa folha, a gente tem uma textura na nossa folha. Sobrou dois materiais aqui, esses daqui a gente não vai precisar. Como a gente não vai precisar desses dois materiais, a gente simplesmente só apaga ele e a gente já tem o nosso material feito.
Então é isso daqui. O que a gente pode fazer mais para tentar aproximar mais de um jeito que a gente queira, a gente pode mexer nesses parâmetros aqui. E os parâmetros que eu vou mexer é no meu Base Color, eu vou colocar o meu RHOE em 0.49, assim eu vou deixar as minhas folhas levemente amareladas. Vou também diminuir um pouco da saturação da minha folha, eu tô achando um verde muito saturado, então vou colocar 0,85, então agora eu tenho um verde menos saturado. E o meu Value Base eu vou colocar em 0.9, assim eu deixo as minhas folhas mais escuras. O Translucent eu vou manter em 5, aqui o RHOE eu vou deixar ainda mais amarelado. Se a gente deixou 0.49, aqui eu vou deixar 0.41, aí então as minhas folhas vão ficar ainda mais amareladas. A minha saturação eu vou diminuir para 0.7, a gente vai deixar ou 0.8, achei que a saturação desceu demais, e o Value eu vou colocar em 0.7. Se você não quiser aplicar essa modificação em todas as folhas, você pode aumentar o meu Randall, que algumas folhas ainda continuarão como era antes. Então eu posso colocar aqui um Randall de 0.1, bem simples, ou 0.2, e manter dessa forma aqui. O resto eu vou manter do jeito que tá. Uma coisa que a gente poderia fazer é colocar alguma sujeirinha na nossa planta. Então a gente vem aqui em Dust, coloca, então a gente já vê que a nossa folha fica suja, e agora a gente mexe na escala aqui da minha sujeira. Como você vê, ó, que a minha folha fica bem sujinha. Eu tô achando muito forte, então eu vou colocar a força de 0.1. Então a gente tem uma sujeirinha, mas não é muito. Se você quiser deixar mais evidente ainda, pode utilizar 0.3, 0.5, que seria a metade do que a gente tinha antes, e assim ainda fica de uma forma bem legal. Mas eu vou manter 0.3 mais ou menos. Então aqui já tem a nossa planta. Se você for observar, já tem aquele cálculo que a gente precisa quando essa planta passa pela luz. Se você observar aqui, ó, a luz passa pela folha e influencia toda a iluminação da planta como um todo. Vou voltar aqui à minha visualização, pressionando a tecla dividir do teclado numérico. Agora tudo volta a ser visível novamente. E o que falta aqui para a gente finalizar é o nosso BG. Então vou aqui na minha collection de BG, vou pegar e ativar a visualização dela. E se a gente for observar aqui, a gente não tem BG nenhum. Se a gente for colocar para renderizar, vou renderizar somente as minhas janelas. Então tá aqui e a gente só vê uma modelagem branca. Para a gente configurar o nosso BG é muito simples. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a nossa textura. Vou vir aqui, ó. File. Aqui eu vou tirar a minha sidebar e vou colocar o nosso diretório. Vou vir aqui e vou pegar a minha imagem. É essa daqui. Posso clicar e arrastar e a gente coloca aqui na nossa visão. Agora, se você for observar, tá bem esquisito isso daqui. O lado externo da minha cena também ajuda a iluminar a minha cena. A luz do sol rebate nos objetos que estão lá fora que entram dentro da minha cena. Logo, esse BG também deveria emitir luz. E para emitir luz aqui é muito simples de a gente fazer. A gente só pega o nosso color e coloca em emission. Agora está muito mais interessante, justamente porque a gente colocou ele também emitindo luz. É como se o sol estivesse batendo, refletindo e trazendo luz para dentro da nossa cena. A única coisa que eu vou modificar aqui é o meu emission strength, que está em 1, eu vou colocar em 1.5. Então vou deixar um pouquinho mais forte. Se a gente for observar a parte externa da minha cena, a gente tem dois planes, justamente para a gente cobrir o máximo da visão que a gente tem da câmera. Aqui eu vou tirar do modo de visualização do Cycles. Uma coisa que a gente tem que verificar é se esse plane está projetando sombra na minha cena. Não pode projetar sombra, justamente porque ele vai influenciar na minha iluminação e eu não quero que ele influencie na minha iluminação. Para a gente verificar isso, eu vou vir aqui em Object Properties, vou vir aqui em Visibility e aqui a gente constata que os meus shaders estão desligados, então ele não vai projetar sombra. Ele vai ser visível para as minhas câmeras, o Diffuse e o Gloss e o Transmission também vão ser visíveis, mas a sombra não. A sombra vai ser inexistente. Então eu posso fazer qualquer iluminação aqui e esses objetos não vão influenciar na minha iluminação. A luz vai passar com total liberdade. Depois da gente ter configurado isso, sobra essa parte aqui do nosso cortineiro. Então vou clicar aqui, ó, a gente vai pegar o nosso material de Gold. Se a gente for observar aqui, esse arco aqui que está servindo para segurar a nossa cortina não tem material nenhum. E a gente vai colocar o material de Gold nele. Para a gente associar esse material nesse objeto é muito simples. Então eu vou chegar o mais próximo aqui do meu objeto e eu simplesmente clico nesse símbolo aqui de material, clico, arrasto, ele já coloca aqui para mim. Aqui nessa outra parte também deve ter o mesmo material, então a gente vai colocando.
Então a gente já fez todos os materiais daqui, o material daqui. Outro material que a gente tem que fazer é essa cortina aqui, ela vai ser um veludo. Então para a gente fazer esse veludo a gente vai utilizar um Node que já é específico para isso. Vou isolar as minhas duas cortinas para você ver esse Node funcionando e eu vou já apagar o meu Principal Shader. Vou clicar Shift A, Shader, vou vir aqui em Velvet. Aqui eu vou conectar o meu Velvet e a gente já tem um aspecto de veludo. O que eu vou fazer é trocar a minha cor. Eu vou vir aqui no meu Color, vou colocar o hexadecimal de 7F6F44 e a gente tem essa cor aqui e a gente vai só mudar esse Pigma para 0.9. Então pronto, aqui a gente já tem a nossa cortina de veludo. Outro material que a gente deixou de fazer foi o puxador da nossa porta. O material aqui do nosso puxador é o nosso ouro, então eu posso clicar aqui novamente e simplesmente jogar o nosso material aqui. Agora, se você observar, não está muito legal justamente porque a gente não tem a nossa UV pronta. Eu posso clicar no meu material, apertar Tab para entrar no modo de edição, apertar A para selecionar tudo. Agora eu vou vir aqui em UV Cool Project. Agora a gente já tem uma projeção de cubo, mas só que tá com uma escala muito grande. Para a gente mexer nessa escala, eu vou vir aqui em UV Detail e vou visualizar aqui o nosso objeto. Vou clicar para entrar no modo de edição e agora a gente vai diminuir aqui para a nossa textura ficar legal. Então pronto, aqui a gente já tem a nossa textura de ouro bonitinho aqui na nossa porta. Então eu acho que a gente já não esqueceu nenhuma textura. Na verdade, o que falta associar aqui é as nossas molduras. Então essa moldura aqui, a moldura aqui da nossa parede, essa moldura aqui e essa daqui, todas essas molduras aqui, elas têm o mesmo material, que é o material da minha parede. Então eu vou selecionar todas. E assim que a gente selecionar, a gente associa a esse material a todas as nossas seleções. Então vai ter aqui também. Pronto, eu acho que eu selecionei todas. Aqui a gente ainda tem outra moldura. E agora o que eu vou fazer é selecionar a minha parede, que é o material que eu vou utilizar como base. E o que eu vou fazer é vir aqui em Material Properties, vou clicar aqui nessa setinha para baixo e vou pedir para ele copiar o material para todos os objetos que estejam selecionados. Então assim que eu clicar, ele vai atribuir esse mesmo material para todos os outros objetos. Para ficar mais fácil da gente ver se realmente está em todos, o que eu vou fazer é vir aqui em Viewport Display e vou deixar um cinza mais escuro. Assim, todos os materiais que tiverem associado a esse material aqui estarão com cinza mais escuro. E aqui a gente já vê que esse material aqui não está. Então eu vou simplesmente colocar nele. Eu acho que eu não esqueci nenhum material, mas se a gente tiver esquecido algum material, vou colocar posteriormente nas aulas futuras. Então é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui. Espero que tenha agregado no seu conhecimento. Se você gostou, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E como eu disse, isso daqui é só a ponta do iceberg, então não esquece de conferir os links aqui embaixo. Se você curte o canal, considere se inscrever, isso vai me ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!